Muito bom dia, bem-vindos. Eu sou Felipe Cruz. Esse aqui é o programa CarCast, onde eu transito pelas ruas de São Paulo e compartilho aqui algum devocional, uma experiência, uma pregação, com um simples objetivo de transformar a sua vida para que você pareça mais com Cristo, né, o nosso mestre, e que durante esse processo a gente vá sendo edificado. Então, fique com a gente. Fiquem com a gente aqui e aprendam um pouquinho. Depois, caso vocês não concordem com o que é falado, vocês podem deixar nos comentários, tá bem? Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. Isso ajuda muito também a plataforma a entender. A plataforma ela ficou olhando assim, ó, chama algoritmo. Ele ficou olhando assim as pessoas, o que eles estão fazendo quando aparece aquele vídeo. Tá? Então, o like, o comentário e até o compartilhamento ajudam muito a gente a crescer, tá bem? Então, mais uma vez, muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, estou gravando aqui cedinho e espero que você seja edificado pelo devocional de hoje, que na verdade vai ser mais uma pregação, tá bom? O texto de hoje é um texto muito conhecido, ele fica no livro dos Salmos, então é uma canção, poesia, e por muitos anos eu já havia lido, ouvido pregações sobre esse texto, mas há alguns anos atrás eu ouvi uma pregação e dentro dessa pregação me parece que iluminou melhor esse texto e eu, por ter visto que hoje ele é o do devocional, quero trazer de volta esse conhecimento para você aí que está nos assistindo ou nos ouvindo. E espero que de alguma forma isso possa também trazer alguma edificação e iluminação para você sobre esse texto, tá bem? E o texto em questão é Salmo, capítulo 1, verso 1, muito famoso. Diz assim: Bem-aventurado os que não andam segundo o conselho dos ímpios, os que não se detêm no caminho dos pecadores e os que não se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Tá bem? Então, características aqui. Não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, né, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, primeiro, a gente vai trazer aqui essas palavras, né, da escrita da língua portuguesa antiga para a visão mais atual, talvez ajude melhor na interpretação, e depois a gente vai ligar os pontos aqui para poder fechar a conclusão, tá? Então, quando fala bem-aventurado, tá falando assim, olha, abençoado, ou que tenha boa sorte, ou que tenha bom proveito. Então, bem-aventurado é aquele que tem sucesso, tá? É próspero. Então, a conotação da bem-aventurança é essa. Então, bem-sucedido, tá? Então, vamos traduzindo aqui. Aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que não conhecem a palavra, tá bem? Ímpio é todo aquele que pratica a impiedade. Então é todo aquele que não conhece a palavra, portanto, ele é impiedoso, né? Conhecem esse termo. Mas a impiedade aqui, ou ímpio, é aquele que não conhece a palavra. Tá? Aí, não se detém no caminho dos pecadores. Então, o pecador é aquele que pratica o que a palavra diz que é errado. Tá bem? Então, o ímpio é aquele que não conhece, não se associa à religião de forma geral ou às ordenanças da religião cristã. O pecador é aquele que demonstra de fato em atitudes, né, aquilo que é o desvio. Então, pecar é errar o alvo, né? Na prática, o conceito de pecar é errar o alvo, ou seja, aquele que pratica o que não é
segundo a palavra, o correto. Tá bem? Vou acender a luz aqui que eu entrei no túnel, eu nem vi. E o terceiro é não se assentam na roda dos escarnecedores. Então, escarnecedores são aqueles que, de fato, zombam da palavra, de certa forma. Para hoje, zombam do evangelho, zombam da Bíblia, zombam do cristianismo em geral, zombam de Cristo, tá bem? Então, são os escarnecedores. Então, tem três figuras ali. Os ímpios, que são aqueles que não conhecem a palavra de fato, também não faz nem diferença. Os pecadores, então não é só não conhecer, mas de fato eles praticam as coisas que não devem. Porque tem muita gente que conhece alguma coisa, ou até mesmo conhece pouco, mas tem uma vida de forma geral idônea, assim, né? Então tem os ímpios, tem os pecadores aqui, então a intenção, né, do texto é aumentar o nível aqui, então o pecador é aquele que pratica mesmo as coisas que a lei proíbe. E os escarnecedores, que além de pecar, eles zombam, escarnecem, né? Aqueles que zombam ali e trazendo para os dias de hoje do evangelho. E aí vai falar assim, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então a lei do Senhor ali, nós não estamos falando para nossa aplicação de hoje da lei mosaica, né? Do Pentateuco, que era a lei do qual o salmista está dizendo, né? Mas para nós a interpretação é toda a palavra de Deus, não apenas a lei. É o conjunto da obra, né? Os 66 livros aí, cânon, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. É meditar em todo esse conteúdo. E medita nele de dia e de noite. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final. Mas preste atenção. A gente tem então um argumento muito interessante aqui sobre a questão da evolução dessas personagens quando se fala de um desvio à lei do Senhor, né? Porque no final ele vai falar sobre a lei do Senhor, sobre a palavra de Deus. Então ele vai falar de personagens que se desviam, ou seja, erram, né? Quanto à palavra de Deus, em níveis de aprofundamento. Ou seja, se a gente está tentando caminhar com Cristo, e aqui a gente vai falar de caminhada, né? Logo no começo, né? Não andam segundo, não andar, né? Caminhar ou prosseguir. Mas olha só, se a gente for pensar na prática aqui, quem está lendo o Salmo, provavelmente, né, talvez na grande maioria das vezes, já está embarcado no cristianismo, né? Ou está começando a caminhada e tal, ou está se aproximando nesse processo de conversão e tudo mais. E aí o Salmo 1, ele vem justamente para trilhar uma rota de risco caso você entre por esse caminho. E aí você tá caminhando. Tá caminhando na fé, tá no comecinho e tal. Eu acho que é mais difícil acontecer isso com crentes mais maduros. Maduros, não tô falando crente que tem bastante tempo de igreja, tô falando de crentes maduros, tá? Acho que é mais difícil acontecer isso. Talvez com cristãos mais infantis, sim, mesmo tendo vários anos de igreja aí, mas infantis aí. Aí começa a caminhar com pessoas que não seguem a mesma ou não processam a mesma fé. São os ímpios, né? Faz uma sociedade, começa a ir pra festa, começa pra ir. Não tô falando de aniversário, tô falando de eventos mesmo, tá?
falando de um convite para participar de um. Não confunda as coisas. Começa a ir para uma festinha aqui, uma festinha ali, vai sair ali, vai para uma balada ali e começa a criar um laço de amizade com pessoas que não são da mesma fé. Pode, pode existir isso? Pode, mas o ponto é que é o cuidado, né? A cautela. O ambiente. Você vai se ambientando, então você vai caminhando com, né, esse tipo de pessoa. Não se associou, não tem relação nenhuma com a religião. E vai caminhando, e vai indo. Chega um momento que de caminhar você para. Então você estava na caminhada cristã, caminhando, começou a andar junto com pessoas ímpias, começou a andar com os maus conselhos. Chega uma hora que você para. E aí o salmista vai falar que não é bem-aventurado aquele que se detém, né? Então, o que detém é aquele que para. Opa, parou, se detém no caminho dos pecadores. Olha só que interessante, né? Então ficou caminhando, 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 parou e agora você deixa de ser um ímpio, ou seja, só aquele que não tem associação nenhuma com o cristianismo, com a religião de forma geral, e passa a ser um praticante agora da impiedade, um pecador. E aí você não percebeu e tá ali parado. Parou de caminhar, parado. Ficou em pé ali no caminho e tá só pecando, só pecando. E a estrada que era para você percorrer de fé, tá lá ao longo da sua frente e você parou. Parou junto com os pecadores. E aí entram aqui os riscos dos vícios, o risco do afastamento, o risco da falta de desejo de congregar, o risco da falta de desejo de ler, de orar, de estar em comunhão com os irmãos. Então começa a esfriar aqui o negócio. Parou no caminho. Tava caminhando, começou nessa caminhada andar junto com quem não fazia muito sentido para o teu contexto, teu processo. Parou no caminho. E aí começa um ciclo de atitudes que vão te afastando, né? Paralisando mesmo, né? Travando aí no caminho. E aí chega uma hora que, de tanto ficar em pé, você cansa, né? E aí é onde começa o terceiro nível, onde tem o maior problema, que é onde você para de estar em pé. Para de estar em pé é ruim, né? Você deixa de estar em pé e passa a se assentar. E aí, o que se assenta já está num nível que vai começar a zombar daqueles que estão caminhando. Então pensa numa rua, numa estrada, ou no seu bairro aí, né? Tava caminhando na rua, parou, sentou na calçada, e agora você sentado na calçada começa a zombar de quem tá andando, quem tá caminhando. Então é um processo evolutivo de afastamento da caminhada. E agora essa pessoa tá sentada ali zombando, tirando onda, achando que sabe mais do que quem tá caminhando, que quem tá caminhando. E aí acaba, por vez, ficando ali sentado. E assim fica até o final da sua vida. Se você é uma pessoa que já está nesse ponto, o meu alerta para você é: levanta rápido e começa a andar, meu amigo. Começa a andar. Você não está num lugar bom, não. Lugar muito perigoso, muito perigoso. Se assentar junto com os que escarnecem. E tá falando junto, né? Então é sempre junto, né? Começou a andar junto, parou junto e agora tá sentado junto com aqueles que zombam da fé. Não é aqueles que discordam, porque pode haver discordância da fé,
E é até bom para que a gente cada vez mais evolua no argumento, né, pró-fé. Mas tem uns que zombam, né? E aí muitos que eram do caminho passaram a ser os zombadores. Então tome muito cuidado, tome muito cuidado se você está nesse estágio. Mas aí a palavra vai dizer que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, ou na palavra do Senhor, de dia e de noite. Então o remédio para não parar e não sentar na mesa junto com os escarnecedores é a leitura da palavra, a meditação na palavra. Esse é o remédio. Entenderam? Bem-aventurado aquele que medita. E aí tá falando, medita de dia e de noite. Então, esse de dia e de noite é uma expressão idiomática, tá? Que quer dizer assim, medita sempre que você puder. Sempre que você puder. Em todo o tempo que você puder. Não é, de dia e de noite, uma vez de manhã, uma vez de noite. Se for isso, já tá bom, porque tem muitos que nem isso, né? Ou nenhuma vez. Mas a expressão leva a gente a entender que a meditação, ou seja, lembrar, pensar sobre, parar, analisar, ler, ela tem que ser constante, constante. E ali não fala no texto de dias da semana que você tem que fazer isso, né? É medita de dia e de noite, ou seja, faz isso constantemente, sempre e sempre. Esse é o melhor remédio para não caminhar junto com os ímpios, ou seja, caminhe na fé, muda a rota para não se deter no caminho dos pecadores e, pior ainda, se assentar junto com aqueles que zombam da fé. Tá bem? Então, essa é a iluminação sobre esse texto. É um processo evolutivo de afastamento que diz, dentro do Salmo, que esse não é bem-aventurado, ou bem-sucedido, ou abençoado. Tá bem? Espero que esse texto, esse breve vídeo aqui tenham abençoado você de alguma forma, tenham trazido algum alerta aí para você que está na caminhada, principalmente os novos convertidos. Cuidado com quem você anda, podem te afastar do caminho aí, tá bem? E aos velhos de igreja mais imaturos na fé também. Muito cuidado com quem você anda, porque essa imaturidade é um risco de converter a emoção aí para o extremo oposto. Como já vi várias vezes na minha caminhada aqui, pessoas que muitos anos de igreja, imaturos na fé, se afastaram do caminho e aí viraram o extremo oposto, combatedores da fé. Tá bem? Então muito cuidado. Espero que sejam abençoados aí. Tenham um ótimo final de semana, porque de sábado e domingo eu não faço essa gravação aqui, tá bem? Esse é o programa CarCast. Espero que você continue acompanhando aqui nos vídeos. Deixe seu comentário, deixa o amém aí. E se você gosta mesmo desse conteúdo, tá até aqui no final, guerreiro, guerreira, queria te convidar a acessar o meu site, felipecruz.shop, tá aqui no banner aqui, felipecruz.shop, onde ali eu coloco as recomendações de literatura, tá? Todos os livros que estão ali eu já li, inclusive a Bíblia, que tá, algumas Bíblias estão lá como recomendação. São Bíblias que eu conheço pessoalmente, tá? E sei que são boas fontes para estudo, principalmente, né? Bíblia NAA de estudo é muito legal, muito legal. Convido você a adquirir uma Bíblia precinho um pouquinho mais salgadinho, mas é para mim é a melhor Bíblia de estudo que existe, que já foi lançada. Já tive outras Bíblias de estudo. Minha mãe, quando eu era adolescente, já teve
outras que eu pude ler e aprender, mas essa NAA é espetacular, tá bem? Então, fica o convite para você acessar o meu site, clica lá, você vai adquirir esses produtos, tá bom? Deus abençoe a todos, boa sexta e até breve.